eu tenho procurado deixar claro que a revelação cósmica ainda vai começar, né, com os fatos. Aí o nosso irmão Adilson vai e coloca: você na live anterior disse que a revelação cósmica vai começar mesmo no ano que vem, 2026. Ou seja, isso bate, né? Então eu tenho que assumir o que eu disse. E como eu sei que vocês levam muito a sério o que eu falo, muito agradeço, não deveria ser assim, mas assim, nós temos que entender que o tempo que a gente vive é um tempo escorregadio, em que a gente olha para as datas, né, olha para as épocas, e a gente termina fazendo leituras que às vezes há um descompasso temporal, factual, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos as coisas devem assumir a sua linearidade em termos de compreensão sobre cada fato e no aspecto maior de juntar os fatos para ter um significado mais amplo do que está acontecendo. Realmente, Adilson, os anos 2026, 2027... na verdade, 2025 também, esse ano, é porque nós não temos noção do que está acontecendo esse ano. Nós sabemos o que a imprensa informa. E a imprensa mundial pertence a poucas famílias, e essas famílias não têm o menor interesse em que as coisas sejam, entre aspas, percebidas ou explicadas. Que coisas? As coisas que efetivamente fazem da vida o que ela tem sido para nós. Vamos entender que qualquer governo tem como norma não assumir como sendo real um problema para o qual ele não tem uma solução. Então, os governos, eles não admitem que tal problema existe se eles não têm a solução para o problema. Isso por quê? Porque se eles assumirem, eles não são eleitos na próxima eleição, porque nós, humanos, somos ingênuos, infantis, inconsequentes, e preferimos votar às vezes em pessoas que mentem descaradamente para a gente, dizendo que vão fazer isso e aquilo, do que outro que diz: olha, não sei se vai dar para fazer, porque depende disso, daquilo. Quem fala assim não se elege. Agora, aqueles que empurram o verbo goela abaixo na nossa mente, empurram mentira, aí a gente vai e elege essas figuras e eles ficam no poder e tapam, produzem nuvens, tapam as notícias, as brechas que a gente pode entender, os fatos, e a gente fica sem entender coisa alguma. Apenas vamos saber que o ano 2025, o que tem de encontro extraterrestre acontecendo na Terra, de encontro extrafísico, de portal se abrindo, de seres estranhos aparecendo do nada. E o pior, nada, em nenhum desses contatos, nunca aparece ninguém bonito. É só gente horrorosa em termos de padrão de beleza, porque a gente está acostumado. Horrorosa como? Estranha em relação ao padrão humano. Só que a gente chama assim: esses seres são horrorosos, mas eles não são maus, pelo menos até agora. Não há notícias de que essas figuras que ao longo dos últimos 10, 11, 12 anos, mas notadamente o ano 2025, seres que apareceram no meio de shopping em Miami, em diversos lugares da Terra, acontece de tudo e nós, humanos, continuamos querendo que alguém nos diga: ei, de fato existe vida fora da Terra. Nós estamos esperando alguém nos anunciar oficialmente que Papai Noel existe ou que Papai Noel não existe, para a gente poder acreditar ou não em Papai Noel. Então, assim, o ano 2025, ele vai terminar de uma forma muito estranha para os padrões em que outros anos terminaram. Ele vai ser um pouco diferente, porque mesmo que não seja a curto prazo, mas a médio prazo, irá se perceber finalmente que o ano mais estranho da história humana foi o de 2025. Só que nós humanos não capturamos as fotos, não vimos os filmes, não tivemos acesso ao que de fato se passou. Isso que a gente chama de filme, de ter acesso ao que se passou, de ver as coisas, isso tudo deve começar em 2026, 2027. É um ano é um período muito complicado. Por quê? Porque
nada é tão bonito quanto aquilo que nós, os humanos ingênuos, acharam que um dia o tema extraterrestre, ufologia, extrafisicalidade, blá blá blá, iria produzir como sendo, finalmente os humanos. Esse momento é complicado de final de isolamento, de reintegração da cultura humana no âmbito da cultura cósmica, ou seja, a Terra estava isolada durante milênios, agora vai voltar a conviver com diversos outros padrões existenciais. Isso já está acontecendo, só que a gente vai começar a perceber isso, independente do que o governo tal disser, muito provavelmente a partir do ano que vem, a partir de 2027. Só que isso pode acontecer ainda em 2025. Então, respondendo ao meu irmão Adilson, de fato, frente a isso, em acontecendo isso e em eu estando vivo na minha condição humana, eu vou ter que abrir mais o verbo, sim. Eu vou ter que antecipar alguns assuntos dentro do planejamento do espírito que me anima, não é meu, de Rogério, é dele, que ele gostaria, inclusive alguns que eu já podia ter falado, eu não obedeço, eu faço o que eu acho que eu devo fazer, certo ou errado, a responsabilidade é minha, eu respeito o espírito que me anima, mas não me submeto a ele. Por quê? Porque exatamente esse espírito ele já é muito velho, existe há muito tempo, mas o eu humano esclarecido é uma coisa nova, é uma coisa última a surgir. E talvez seja nós, os humanos, tenhamos uma racionalidade vinculada à preocupação com decência e dignidade, coisa que os espíritos nossos que surgiram lá atrás, quando emergiram para a vida, se é que a gente pode falar assim, parece que estavam destituídos dessa preocupação. O fato é que nós, humanos, podemos e devemos, por nós mesmos, decidir o que fazer, e eu tento fazer isso no âmbito da minha vida. Então, no âmbito da minha vida, frente àquilo tudo que eu já sei que o espírito que me anima gostaria que eu falasse, sim, respondendo a sua pergunta, eu vou ter que, entre aspas, rasgar o verbo um pouco mais em relação a essas questões. Mas qual o problema? Quais questões? Aí você colocou duas. Em relação aos seres, blá, 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 paraíso, em relação àqueles seres que terminaram sendo os reformadores da podridão. Sim, esses dois assuntos que você colocou, se me for possível, eu devo lançar esse ano. Lancei agora o Mentalma 5, vem agora um livro chamado Prodigium, A Necessidade Criativa do Caos, deve sair até o final do ano. Esse ano deve sair ainda um outro livro, não, talvez esse ano não, o ano que vem eu devo lançar entre 5 a 10, a 15, a 20 livros, porque estou terminando muito livro. Tem a chamada Perversa Gratidão, tem o Mentalma 6, tem o livro 2 da Homoafetividade, o livro 2 do Irei Iró. Aí vai ter um livro chamado Funeral da Evidência, que é um livro que vai, entre aspas, contar a história, entre aspas, do paraíso. É complicado isso, né? Aí tem outro livro chamado Os Dois Lados da Verdade, o Incompreensível e o Ilusório. É um livro muito complexo. E, então, assim, o livro, o drama cósmico de Shiva, o drama espiritual de Shiva, um livro sobre Krishna e o Bhagavad Gita, uns 5 ou 6 livros sobre o Mahabharata e o Ramayana, ou seja, há toda uma questão. Eu somando todos esses livros aí que eu falei até agora, todos eles, apesar de singulares, mas são um assunto pequeno frente ao problema da revelação de Ifá, que eu não sei se nessa vida eu fico só fazendo palestras, eu vou fazer agora no Rio de Janeiro, salvo engano, é dia 29 de novembro,
uma palestra chamada A Revelação de Fá e a Destinação dos Seres. Esse assunto aqui é o assunto número 1 da espiritualidade. Qual? A revelação de Fá e a destinação dos seres. Mas a gente nunca escutou falar sobre isso. A revelação de Fá é a maior revelação que existe. Só que nós desconhecemos, e isso foi meio que perdido também na noite dos tempos da cultura iorubá. Surgiu lá na Arábia Saudita, desceu para a África, terminou vindo parar aqui no Brasil, e isso foi transformado em Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Mas por trás disso tudo há uma estruturação realizada minuciosamente em termos de destinos que precisam ser cumpridos por todos os seres, por isso é a revelação de Fá e a destinação dos seres. Esse é o assunto número 1, e meu corpo já morreu umas 3 ou 4 vezes, e já podia ter ido embora e nem tocado nesse assunto. Como a revelação de Fá, tem outros tantos assuntos que seriam os temas 2, 3, 4, 5, não são esses que eu falei aqui não. Por quê? Porque o problema do paraíso, Deus, pode ficar para depois. A questão de quem entre os Tirthankaras construiu a ponte entre o paraíso e o caos, as questões dos seguidores de Siddhartha Gautama, dos Bodhisattvas, que conseguiram também ter o poder de atravessar o rio que separa, metaforicamente, o paraíso do caos, mas por amor aos que estão no caos, os Bodhisattvas ficaram exatamente na margem do caos, mesmo podendo ter atravessado, não fizeram. Essas histórias todas estão absolutamente perdidas na noite dos tempos. Só que o espírito que me anima, junto com outros amigos espirituais dele, são os fofoqueiros, eles me usam para... Então, assim, se puder, vem muita coisa nesse campo também. Só que, assim, isso tudo passa pela minha vontade, pela condição corporal que eu tenho que dela cuidar. Esse corpo está mais para zumbi, está mais para um defunto organizado que propriamente para um corpo biologicamente ativo. Tem horas que ele não me obedece, tem horas que boa parte do coração já está morto devido aos infartos, então só um pouco de batimento cardíaco isso aqui tem. Às vezes não é sangue suficiente no cérebro, eu tenho que falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, a qualquer momento isso vai dar um show aqui, como já aconteceu algumas vezes. Então, assim, eu não posso assegurar muita coisa, não posso minimamente sequer presumir muita coisa do que estarei fazendo, porque eu sempre parto do princípio de que esse corpo está num grau de fragilidade que já não me permite ter maior segurança disso ou daquilo. Mas, enquanto isso aqui estiver enganando a ele mesmo, feito um zumbi, que mais parece morto do que vivo, mas atua, eu vou atuando e fazendo o que eu posso. Eu vou retirar desse contexto, né? Ainda são centenas de livros que eu tenho, palestras que eu não fiz. A maioria das palestras que eu fiz é para não escrever livro sobre aquilo, porque eu fazer uma palestra, eu falo 2, 3, 4 horas, me livro do assunto. Se eu for transformar aquilo em livro, eu vou passar 1, 2 meses trabalhando em livro. Então fazer palestra para mim é bem mais simples. Só que sempre fica faltando aprofundamento. Por mais que as palestras sejam longas, falta aprofundamento. E ainda tem um problema. Qual o problema? É porque os assuntos da revelação cósmica deveriam ter sido organizados por mim nessa introdução da revelação cósmica de uma maneira mais razoável. Só que eu não organizei nada, eu fui fazendo o que deu para fazer de acordo com o que restava de mim, trabalhando de madrugada. Hoje eu tenho meu dia para fazer essas coisas. Mas até 3, 4 anos atrás eu trabalhava o dia inteiro em alguma coisa, eu só me dedicava a essas coisas à noite e madrugada. Então, assim, sim, adeus, eu podendo, a gente ainda vai semear muita reflexão sobre muitos assuntos. Caso eu não possa, a semeadura feita já responde por um bom acervo de perguntas, e nossa função é aprender a fazer mais e mais perguntas,
novos e novos questionamentos sem a pretensão de respostas para esses assuntos. Quando nós humanos acharmos que estamos sabendo a verdade, é porque a gente começou a emburrecer. O importante é a gente ter sempre apreço pela verdade, mas não achar que somos possuidores da resposta final, conclusiva. Até porque, encerrando de minha parte, existe uma verdade já posta. São os destinos cumpridos ou que precisam ser cumpridos porque tem pendência ainda para resolver. Essa verdade a gente descortina. Ela já está posta. Mas há uma verdade que precisa ser construída. Exatamente por quem pode construir fora do roteiro do caos, fora do roteiro da beleza inútil do paraíso, fora do roteiro da irresponsabilidade dos nossos espíritos que produzem encarnações em obediência a uma agenda do desespero, mas não em obediência à decência e à dignidade dos humanos que emergem a partir dessas encarnações. Então, assim, há todo um contexto que precisa ser ainda refletido e modificado, e uma vida não dá. Na minha presente vida não deu, e não vai dar. Mas, no tempo que restar, eu ainda vou estar esperneando, feito um caranguejo dentro de uma lata, tentando fazer alguma coisa, ainda que só faça barulho e não saia do canto. Mas vamos em frente.